Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos e abençoados. O culto online em Minovica está começando. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Venha, Senhor. Venha com a tua nuvem de glória, Senhor Deus, e enche este lugar, Senhor. Louvado seja Deus. Com a tua nuvem de glória vem e enche este lugar. Prepara a tua noiva. Obrigado, Deus. Só o Senhor mesmo. Mais uma oportunidade imerecida, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E toda a terra se encherá do teu amor e da tua glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O avivamento vai chegar. Ó Deus, aviva as nossas vidas, Pai, nesta manhã, Senhor. Venha com a tua nuvem de glória, Deus, e encha os lares de todos aqueles, ó Pai amado, que te buscam nesta manhã através, ó Pai, desta programação, através deste aplicativo. Encha os lares nesta manhã, Senhor Deus, com o teu amor, com a tua paz, ó Deus, com a alegria do Senhor, Pai amado. Toma, Senhor Deus, o teu lugar em cada coração nesta manhã. Abençoa cada vida, Deus, que se disponibiliza nesta manhã, Deus, que levanta nesta manhã desejosa de ouvir a tua voz. Venha com a tua nuvem de glória, Senhor Deus, e encha, Senhor, ó Deus, as casas de todos quantos nesta manhã acessam esse trabalho e acessarão ainda, Deus. Abençoe de forma abundante as suas vidas, Pai. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Venha, Senhor Deus, com a tua nuvem de glória. Prepara a tua noiva. Glórias a ti, Senhor. Santo és tu, Senhor. Sim, Deus. Sim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esta manhã imerecida, por mais esta oportunidade de estarmos na tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque nesta manhã o Senhor colocou esse desejo em nossos corações para te buscarmos. E aqui nós estamos, Pai. Oh Deus, desejosos de mais um dia sob a tua presença, Pai, sob a tua direção. Obrigado porque a má notícia não bateu a nossa porta. Obrigado, Deus, porque, ó Deus, contemplamos a face de nossos familiares. Convida, Deus. Obrigado, Pai. Contemplamos, ó Pai, até mesmo a vida de nossos irmãos, ó Pai, em Cristo. Vemos, ó Pai, o que o Senhor tem feito, Pai, no meio de nós. E nós só temos a te agradecer, Deus. Obrigado, Pai. Ó Deus, toma o teu lugar em nossos corações. Prepara-nos, ó Pai, nesta manhã, para ouvirmos a tua voz.
Oh Deus, abençoa-nos para que possamos ter um início de semana, Pai, repleto da Tua presença. Abençoe todos quantos nesta manhã acessam a este trabalho, que recebem, ó Pai amado, ó Deus, a Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, ó Deus, como extensão da Tua casa, Deus. Abençoe, Pai, todos aqueles que desejam ouvir a Tua voz nesta manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus, que sejam momentos ternos, momentos, ó Pai, agradáveis na Tua presença, Pai, pois a nossa pretensão é tão somente compartilhar a Tua palavra, Senhor Deus, compartilhar o Evangelho genuíno de forma gratuita, da mesma maneira que fomos alcançados, para que outras vidas também, Pai, ó Deus, sejam, Pai amado, ó Pai, recebidas por Ti, assim como também nós fomos. E nós, antecipadamente, agradecemos por tudo que o Senhor ó Deus, de operar, Pai, em vidas e através de vidas, ó Deus, durante, Pai, este trabalho. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bom dia, minha irmã Helena Batista. Algumas vidas que já entraram, outras que já deram só apenas uma pequena olhada. Que Deus abençoe rica e abundantemente cada um. Bom dia, mais uma oportunidade em vida, sim, de fazermos a vontade do Senhor, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de vitória, sim, de vitória. Pois, por que então o Senhor nos levantaria? Para sofrer? Não, para sermos vitoriosos. E nesta manhã, compartilhando aqui da minha alegria com os irmãos, a alegria do Senhor, nossa força, compartilhando da alegria do Senhor, eu quero aqui poder dar também as notícias quanto ao Ministério Novo e Vivo Caminho. O Ministério Novo e Vivo Caminho tem um trabalho de oração, que é o Acorda Brasil. E é muito gratificante para nós do Ministério, pelo fato de que o Acorda Brasil amanhã completa um ano de um trabalho que estava no meu coração e que eu sou muito, busco ser a cada dia muito certo, não sou certinho, mas eu procuro ser muito certo nas minhas palavras, que quando em 2017, vejam bem, eu ouvi pela primeira vez uma resposta de Deus para a minha vida. Como assim? Eu já questionava em 2017, e olha que eu procurava, tá? Eu não estava assim, alheio não, que não havia um trabalho de oração no Facebook. Em 2017 eu vi isso. E procurando, encontrei a oração do Pai Nosso com o nosso Pai. Achei algo maravilhoso, algo que eu ainda não tinha visto, digo com sinceridade, dentro do próprio Facebook. E eu gostei dos moldes, dos trâmites, e era algo que eu já desejava fazer no Facebook, uma vez que eu não havia encontrado. Então, quando eu encontrei, vejam bem como as coisas são. Eu disse, gostaria de participar de algo desta maneira, de algo assim, de uma oração dessa maneira. E eu nem pastor ainda era, não tinha sido consagrado pastor. Em 2017, os anos se passaram, eu fui convidado a participar da igreja a qual fazia este trabalho. Não há por que não falar da Rio de Vida, a igreja, acho que é Ministério Rio de Vida. Então eu fui convidado a participar, uma vez que eu já tinha aqui a minha igreja. Então eu deixei os trabalhos da igreja e eu fui para este ministério. Passar do tempo, eu me vi na condição de estar apresentando, de estar sendo responsável por um dos horários que a igreja mantinha, ou melhor, ainda não tinha os horários. Eu fui responsável para estar dentro do horário
das 18 horas, eu lembro disso. E com isso, como eu sou uma pessoa bem ativa dentro da obra de Deus, tenho que sempre me gastar, se Deus me permitir, eu quero sempre me gastar na obra de Deus. Então, eu não estava fazendo nada a não ser a disponibilidade do Senhor, passei a fazer as orações inicialmente que se registre isso, por conta própria. Às 6 da manhã eu comecei a fazer também a oração do Pai Nosso. E eu inicialmente não com o nome de oração do Pai Nosso, mas até como Acorda Brasil, naquele tempo já fazendo. Depois é que conversando, eu fiquei sabendo que este também era um horário anteriormente feito, que deixou de ser feito, até porque era uma pessoa só que fazia. Então, essa pessoa ficou só às 6 horas, e aí passou para outro, que consequentemente passou para mim. E eu fiquei um bom tempo, aprendi, sim, posso dizer, aprendi muito, apesar de já ter esta desenvoltura dentro da parte de fazer os cultos online. Mas aprendi o contexto do trabalho em si. E o tempo passou, ocorreram situações que a gente não pôde mais caminhar juntos. A palavra de Deus diz que se dois não caminharem juntos, não houver acordo, não há por que caminhar junto, não tem como caminhar junto. Então, houveram alguns desacordos e eu voltei para a minha igreja aqui, o Ministério Novo e Vivo Caminho. Reiniciei os trabalhos. E eu então quis, agora uma vez que tinha esse conhecimento, colocar em prática o Acorda Brasil. E era um trabalho que já estava no meu coração e deixei na aprovação do Senhor. E eu fiz todo aquele trabalho de divulgação no próprio Facebook. E o próprio Facebook nos dá esse prazer de lembrar tudo isso, né? E vieram todas aquelas postagens iniciais do início do trabalho, de que iria começar em agosto, em 1º de agosto, eu falei 31, mas iria iniciar no dia 1º de agosto, não é amanhã, mas é no dia 1º de agosto, nós iremos completar 1 ano de atividade. Louvado seja o nome do Senhor, que durante este período nós pudemos participar de muitas orações, inicialmente fazendo de segunda a sábado, depois indo de segunda a sexta, uma vez que já estava em pauta iniciar os cultos online. Então eu precisava do sábado para eu me consagrar, para estar aqui com os irmãos. Então eu abri mão de fazer as orações no sábado para poder fazer o culto no domingo, como estou aqui nesta manhã. Então o Acorda Brasil seguiu de segunda a sexta, 8 horas da manhã. E louvado seja Deus, vai 1 ano agora. E o retorno tem sido maravilhoso em vidas que deixam seus recados na caixa postal do trabalho da igreja, do Acorda Brasil. Então tem sido maravilhoso poder fazer parte, porque você também faz parte desse trabalho, você também participa, você faz parte. Então, eu quero mais uma vez agradecer a todos quantos que fazem parte desse trabalho e que participam diariamente comigo, que unem a fé comigo. No dia 1º de agosto faremos 1 ano de oração. E até aproveitando este 1 ano de oração, é extenso esse início, hein? É extenso e um pouquinho tenso. Nós aqui na Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho, fazíamos o que nós chamávamos de oração. A oração que nós fazíamos às sextas-feiras, nós tínhamos um nome desta oração. E eu quero aqui mostrar qual era o nome. Olha, é uma cesta. E nós aqui colocávamos os pedidos de oração nesta cesta. Então, às sextas-feiras, fazíamos o Cesta de Oração,
que era voltado tão somente para orarmos pela família. Não tínhamos outro assunto a não ser família. Família, 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 família. E nós colocávamos todos os nomes possíveis e pessoas que pediam oração nesta sexta. E aqui no presencial, nos reuníamos e orávamos, colocávamos as nossas mãos nesta cesta e orávamos pelos nomes. E depois agradecíamos a Deus com uma oração já padrão e pronto, coisa de 20 minutos. Todas as sextas-feiras fazíamos esta oração. E eu quero, como eu disse durante a semana, que tínhamos novidade, eu quero voltar com sexta de oração. Já verifiquei, não tenho horário ocupado, iremos ocupar o horário das 6 horas da noite, às 18 horas, todas as sextas-feiras, às 18 horas, estaremos fazendo o Sexta de Oração. A obra de Deus, amados, é assim, quem quer faz. Não quero reclamação, não quero mimimi. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, Sexta de Oração. Somente iremos orar pela família, colocar no altar de Deus as nossas famílias, aleluia, glória a Deus. Então, somente isso. Então, será um trabalho talvez um pouco mais curto, não passando de 20 minutos, onde nós estaremos nos reunindo todas as sextas-feiras, se assim Deus nos permitir. Como eu disse, já chequei, o horário está vago, não quero mimimi, eu vou fazer a obra de Deus, que é assim que acontece. Quem quer fazer a obra, faz. Quem não quer ficar reclamando, fica de mimimi. Então eu não estou nem afim de mimimi. Todas as sextas-feiras, às 18 horas, avisa aí para as suas famílias, avisa aí para os seus irmãos. Sexta de oração, vou começar a divulgar agora. Eu já faria isso antes, mas eu queria falar aqui no ar com vocês. Todas as sextas, às 18 horas, sexta de oração. Aleluia! Então é isso, o trabalho da Igreja Ministerial Novo e Vivo Caminho segue ainda no formato online. Estamos aqui na aprovação do Senhor, coração palpitando a mil, querendo, e o Senhor diz para mim, a minha graça te basta, e eu fico, meu Deus, me ajuda. E ele fala, eu estou te ajudando, é verdade, porque é Ele quem tem me sustentado, é Ele quem... Obrigado, minha irmã, louvado seja Deus. Eu não esperava outra resposta da irmã, que todos estão convidados a participar. Convidados, quem quiser traga os nomes, bota os nomes aí também de todos os seus familiares no vídeo, que depois eu sempre revejo os trabalhos e as orações e eu vou estar passando para este caderno. Se já tiver aqui, a gente só confirma, tá? É o meu caderno de oração, o meu caderno que tem vários nomes que trago com muito carinho e continuo orando por estas vidas que também oraram muito pela minha recuperação, oraram muito pela minha vida. E não sendo repetitivo, o pessoal conhece a minha história. O Facebook está aí, o meu Facebook é público, quer conhecer um pouco da minha história? Vá no meu Facebook. Eu não precisa entrar escondido, eu vejo que tem pessoas que entram escondido. O Facebook diz que as pessoas entraram, mas não se identificaram. Não há por que não se identificar, fique à vontade. Se me bagunçar, eu vou excluir, só isso. Eu vou bloquear. É um trabalho, como eu já disse, para a glória do Senhor. Eu não estou aqui para fazer graça com ninguém, eu estou aqui para ser instrumento do Senhor. É isso aí. Então, só para não perder o fio da meada, estamos aqui em 2 horários. O Ministério Novo e Vivo Caminho está aqui somente aos domingos, em 2 horários, às 8h30 e às 18 horas. Por enquanto, é a maneira que nós estamos fazendo e retomando as atividades aqui da igreja. O meu coração, olha, quer tanto abrir de maneira, mas ainda não é o momento, Deus não sinalizou, ainda tem muita coisa, gente. Mas como eu disse, a obra é dele. Eu não vou colocar sobre os ombros de ninguém e nem vou colocar a Pix, número de Pix da igreja, para que
a igreja seja obrigada a colocar qualquer coisa. Eu não vou tirar nada de ninguém. Eu aprendi e como eu aprendi nesta vida. Você quer? Você faz. Se Deus está no negócio, Ele vai honrar. A obra é do Senhor, então Ele vai providenciar os recursos. Ele vai providenciar os seus mantenedores, sem a necessidade de eu ficar jogando, bota um número do Pix da igreja. Já falaram isso para mim, eu disse, não. É Ele que tem me sustentado até hoje, e não digo isso para minha alegria, mas até um pouco para minha vergonha, porque eu queria estar trabalhando, mas está difícil. Eu não tenho este pensamento ou pretensão de viver da obra, eu não sou monetizado. Louvado seja Deus que Ele tem levantado pessoas para me manter e manter a minha família. Louvado seja Deus por isso, porque do contrário, não estou buscando nada. Eu simplesmente faço isso aqui porque é o meu compromisso com Deus, é o meu trabalho em Deus e eu ainda estou devendo e devendo muito. Então eu faço isso para a honra e glória dEle e não em busca de algum retorno financeiro, como já até pensaram. Mas Deus é maravilhoso. E como esta obra é dEle, Ele é que tem sustentado, é Ele que tem feito os seus mantenedores bater neste portão e dizer, olha, tem isso, tem aquilo, o que está precisando? E eu estou aqui esperando, Senhor, vai mandar alguém? Ele é quem vai mandar, eu falo é com Ele. E aí aparece, e louvado seja Deus que a gente dá mais um gás, a gente caminha mais um pouquinho. E é isso, temos muita coisa a fazer. E o meu coração fica palpitando, querendo, mas Ele diz, a minha graça te basta. Então vamos lá, vamos para o jogo. Amados, nesta manhã, depois deste início tão alegre, gente, eu estou tão feliz. Não que eu não seja uma pessoa feliz, mas eu estou muito feliz mesmo. E quero compartilhar nesta oportunidade de uma palavra de Deus para as nossas vidas. Quero compartilhar de um conceito para ser aplicado em nossas vidas. Eu não busco colocar tema em mensagens. Não, eu vou só na palavra de Deus mesmo. Eu não fico aqui colocando, essa mensagem tem o tema tal. Não, esta é tão somente a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá em Ezequiel, capítulo 22, o verso 2. É o 30 e o 31. Vamos colocar assim, Ezequiel 22, 2 pontos, 30 e 31. Amém? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Vamos nessa. A minha tradução é Almeida Revista e Atualizada. E eu leio assim, Ezequiel 22, 30 e 31. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor, os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, minha irmã. Obrigado aí pela força, mais uma vez. Pai Santo e querido, obrigado pelo compartilhar desta tua palavra, que inicialmente nos abençoa. Eu tão somente peço, Deus, abra o entendimento. Esteja com o teu Santo Espírito ao lado de cada vida que nesta manhã recebe e que receberá, ó Deus, a ministração desta palavra sobre as suas vidas. E a minha oração, Deus, é que o Senhor me use como instrumento nas tuas mãos. Fala, Deus, porque o Senhor quer te ouvir. Oh, meu Deus, fala, Deus, porque o teu povo quer te ouvir. Aleluia! Amados, nós temos aqui a oportunidade.
22, 2 pontos. Tá 22,30. 22, 2 pontos. Acertando, depois eu excluo de cima. Aleluia. Foi só um particular, meus irmãos, com a minha irmã, com a diaconisa. Vamos lá. Nesta oportunidade, nós temos a oportunidade de compartilhar mais um pedaço de pão da palavra de Deus. E nós aqui nesta oportunidade, nós estaremos compartilhando este pão que fala da figura de um profeta que exerceu seu ministério durante o cativeiro. Este cativeiro do povo na Babilônia. Amém. Este povo na Babilônia. Então, este profeta que estava ali juntamente com os outros irmãos no assentamento às margens do rio Quebar, o assentamento Tel Abib, e inicialmente eu quero assim começar, porque como já em outras oportunidades conhecemos e aprendemos que o povo de Deus ele foi corrigido pelo seu Senhor. Esta correção veio através da invasão do exército assírio. Esta invasão, comandada pelo rei Nabucodonosor, este instrumento de correção do Senhor para os seus filhos, para o seu povo, ele levou cativo, destruiu toda Jerusalém, destruiu tudo, quebrou, depredou a igreja, profanou a igreja. Então, isso tudo aí aconteceu sob a permissão do Senhor. Esta vergonha do povo de Deus, porque vergonha, um Deus tão poderoso, um povo de um Deus tão poderoso que era protegido de tudo e de todos, de repente aconteceu isso, foi uma vergonha. Então eles tiveram que conviver ao longo de 70 anos em cativeiro por esta vergonha. Por quê? Porque deram as costas para o Senhor. Este povo que tudo tinha, que como em outras oportunidades aprendemos, o Senhor fez tudo pela sua vinha. Era um povo que foi tirado do Egito e levado para uma terra que ele escolheu ali, uma terra boa. E ali ele plantou a sua vinha, plantou os seus filhos, e aí eles não deram bons frutos, mas frutos amargos. Eles não souberam agradecer ao Senhor, eles não retribuíram da maneira que o Senhor esperava, e ainda levantaram outros deuses no meio de uma terra que ele separou tão somente. Ele sachou ali a sua vinha, levantou uma sebe, uma proteção, e o seu povo o decepcionou. Amados, Deus chama Ezequiel, que como antes nós em outras oportunidades aprendemos a respeito de Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser um sacerdote. Sim, ele vindo da tribo de Levi, somente entre os levitas era levantado o sacerdote. E somente em Jerusalém era assim consagrado a pessoa ao sacerdócio. E Ezequiel já estava com tudo pronto para ser um representante do povo. Ele queria queimar incenso pedindo perdão pelos pecados do povo. Ele seria o representante da nação para com Deus e ali queimar incenso, que era a atribuição do sacerdote. E então, isso está lá no capítulo 3 do livro de Ezequiel, tá? Não aconteceu, isso infelizmente não rolou. E conforme disse o capítulo 3, o Senhor chama Ezequiel e coloca sobre os seus ombros a responsabilidade
de ser não um representante do povo para ele. Inicialmente é o que ele estava sendo preparado para ser. Mas desta vez Deus o chama, já a partir do capítulo 2 do livro de Ezequiel, o Senhor o chama para que ele seja um representante do Senhor para o povo. Para que ele fosse voz de Deus. Ele que estava sendo preparado para ser sacerdote pelos homens, Deus não esqueceu dele. Deus viu alguém já que estava sendo preparado e de maneira alguma toda aquela preparação não iria cair por terra. Deus, no seu devido tempo, o chama, mas não para ser sacerdote, mas para ser profeta, para ser um representante dele ante ao povo, e não ele ser um representante do povo ante a Deus. Então ele coloca sobre o Senhor esta responsabilidade para profetizar a um povo surdo a voz de Deus, como vimos na visão do Vale de Ossos. Ali retrata exatamente a casa do Senhor, pessoas mortas, surdas à voz de Deus. E esta responsabilidade o Senhor coloca sobre os ombros de Ezequiel. Ao longo dos anos em cativeiro, o profeta Ezequiel, como eu disse, já tinha tudo preparado para ser um sacerdote. Todos os jovens, todas as famílias estavam tão somente aguardando o momento em que ele viria a ser consagrado. E a consagração não rolou, infelizmente. A função de sacerdote não era coisa para ele. E a coisa se tornou ainda pesada, e vejam bem, pesada. Pois o Senhor, quando chama Ezequiel, diz assim, ouçam a leitura da palavra de Deus. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, se não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, a fim de salvares a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Uma responsabilidade tremenda de você ter que alertar uma pessoa surda, mas é responsabilidade sua. Uma pessoa que não quer ouvir, mas é responsabilidade sua. Faça a sua parte. Pregue. Foi o que o Senhor disse para Ezequiel, porque ele vai morrer, mas é das tuas mãos que eu vou requerer o sangue dele. É você que vai ter que dar conta dele. Não porque ele morreu, mas porque se você pregou a ele, justificado você está. Não porque ele morreu, mas ele ouviu. E se ele ouviu, se você fez a sua parte, isento você está deste sangue. É o que o Senhor está dizendo aqui para Ezequiel, e aproveitando já para as nossas vidas também nesta manhã. Ezequiel percebe que a tarefa que agora passaria a ter com Deus era mais pesada do que a que ele teria sendo um representante do povo. Ele percebe que ser representante de Deus não é boa coisa. Ele sabe que ser representante de Deus é algo pesado. O que muitos pensam que é bom ser pastor ou algo assim, não sabe o peso que é. Ah, eu quero ser. Experimenta, fica à vontade, a campo. Quer fazer a obra de Deus? A obra está aí para ser feita. Aproveita porque a seara continua, mas poucos são os trabalhadores. A seara está precisando. Então, ele que pensava que estaria tão somente queimando incenso lá, fazendo as orações, ele agora teria que se envolver diretamente com o Senhor. E aqui, amados, neste capítulo 22, o profeta Ezequiel, ele
relata nas suas palavras o retrato fiel de como vivia o povo. O retrato de como estava vivendo aquele povo, de maneira conturbada. O povo vivia confuso. Então vamos olhar este quadro que Ezequiel ele está pintando. E como eu aprendi e quero também compartilhar com os irmãos, convido a vocês a olharem isto de uma maneira a entrar nesta história. Assim como Lucas, o evangelista, ele com toda a sua sabedoria, um excelente contador de histórias bíblicas, e nos transporta, e olha que ele nem esteve presente em tudo aquilo que ele fala no Evangelho, porque ele só foi alcançado muito depois da morte de Cristo. E quando a gente vai ler o Evangelho, parece que ele estava ali, mas não estava. Ele só está escrevendo o que ele conseguiu apurar de relatos, um relato aqui, um relato ali, por ordem do apóstolo Paulo. Eu gosto de falar isso, que ele era parceiro, filho, ele foi alcançado pela pregação do apóstolo Paulo, filho na fé, parceiro de viagem. O apóstolo Paulo falou assim, ó, para você acaba aqui, agora você volta lá. Ele preocupado, o apóstolo Paulo, e vai e escreve a respeito do nosso mestre. E ele escreve tão maravilhosamente que você olha assim o Evangelho de Lucas, ele é tão rico em detalhes que nem mesmo Marcos, que nem mesmo Mateus e até mesmo João consegue ser assim tão rico nos detalhes. E é desta maneira que eu convido os irmãos a entrarem nesta história. Ao passo que Deus, no meio do seu povo, ele buscava uma pessoa para representá-lo, uma pessoa que fosse digna de ser a sua voz perante ao povo, que fosse portador das suas notícias. Ele também buscava alguém que representasse o povo para ele. Deus não estava buscando uma via de mão única, não, Deus estava buscando uma via de mão dupla. Deus estava dando a oportunidade, ele mandava e a oportunidade de que o povo enviasse para ele através de seu representante tudo aquilo que o próprio Senhor já sabia, mas queriam ouvir, queria que o povo se expressasse e queria que dentre o povo tivesse alguém que atendesse a esses requisitos de ser seu representante diante do povo e também esta pessoa ser um representante do povo diante de Deus. E foi uma coisa realmente muito difícil, pois a nação estava corrompida. Sim, a nação estava sem os seus valores morais, estava afundada na idolatria. Isso já antes mesmo da sua correção, o povo já estava vivendo assim. A invasão da Babilônia, do exército assírio a Jerusalém, foi a gota d'água, foi o basta do Senhor, foi o chega. Ele já não estava vendo alguém que representasse a ele e nem ao povo. E como nos ensina aqui a palavra de Deus, naquele tempo haviam 3 classes de pessoas importantes. Haviam ali os reis, os profetas e os sacerdotes. E o Senhor ele vai buscar nestas 3 classes de pessoas alguém digno de ser seu representante e de ser um representante do povo. Ele vai no palácio e não encontrou nenhum rei ou príncipe, ou até mesmo algum descendente da linhagem real que o representasse, pois as suas mãos, em muitos
palácios estavam sujas de sangue. A injustiça, a violência, a corrupção fazia parte do palácio. Andava livre, leve e solta pelo palácio. E não satisfeito, Deus ali não encontrou ninguém, ele vai aonde? Ele vai ao templo. Ele vai ao templo para que entre os que o serviam diante do povo, ele ali pudesse encontrar alguém que fosse seu representante, ali no meio dos representantes do povo. Ele, poxa, já é meio caminho andado. Eles são representantes do povo, eu quero só ver dentre eles ali qual que eu posso encontrar para que possa ser meu representante também. Mas Deus, ele foi, meus amados, e como nós sabemos, Deus não se surpreende. Deus, ele não é tomado de surpresa, não é pego distraído. Ele já sabia que entre os seus sacerdotes, aonde ele foi lá no templo buscar, não havia ninguém fiel. Todos estavam também vivendo de modo corrupto. Estes representantes do povo não eram aqueles que pregavam ser, ou melhor, que diziam ser. Na onisciência de Deus, ele sabia que eles não eram aqueles que se apresentavam em oração, eis-me aqui, Senhor. O Senhor olhava e diz que não, ele está falando de quem? Não é dele. E aí então, ele desconsiderava as suas orações. Os manjares, as ofertas, totalmente desconsideradas pelo próprio Senhor, porque eram ofertas e manjares detestáveis, sem nenhum qualquer consenso do que a pessoa estava sendo mediante ao que estava ofertando. Os sacerdotes, representantes do povo, eram infiéis. Então o Senhor ali rejeitou os seus sacrifícios, rejeitou a todos, e tudo aquilo que era apresentado em favor do povo, o Senhor também não recebia, e o homem em si achava que estava tudo certo, mas não estava. Então, Deus, ele vai buscar entre aqueles que supostamente seriam os seus representantes. Sim, os profetas que falavam dele para o povo. Estes já se encontravam na condição de ser representantes de Deus. E ele buscava ali então alguém que pudesse, dentre os melhores ali, ele encontrar um que pudesse representar então a população para ele. Uma tarefa difícil, amados. Deus ele viu que entre os seus profetas faltava a palavra da verdade. Profetizavam de si mesmos, falavam coisas que o Senhor não falou, falavam coisas para agradar os ouvidos daqueles que se colocavam para ouvir. Quando ele percebia que alguém estava deixando, aí ele falava algo que agradava, e aquela pessoa então continuava, ficava presente, ele procurava não perder aquele público que ele tinha. Eu não estou falando dos tempos atuais, não, estou falando do passado. Não é dos tempos atuais, fiquem calmos. Então, eles diziam o que o Senhor não tinha dito. Eram pessoas que se fizeram profetas. Profetas para agradar ao povo. Então o Senhor não encontrou também, nem entre os reis, nem entre os sacerdotes, nem entre os profetas. Nenhum deles tiveram a mínima condição de representar o Senhor. E então assim Deus fala a Ezequiel. Acompanhe novamente aí o verso 30. Olha o que ele diz para Ezequiel.
Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. E nós sabemos no que deu. A terra foi destruída. Aconteceu o inevitável. Três classes de pessoas que, no melhor das suas atribuições, poderiam manter o povo no caminho. Mas isso não aconteceu. O Senhor liberou Nabucodonosor, tirou a mão da frente. A mão do Senhor está sobre a minha vida. Opa, como isso aconteceu? O Senhor tirou a mão da frente. Eram três tipos de